Você já deve ter ouvido falar da metformina, uma medicação muito utilizada no nosso país e no mundo. Neste vídeo eu vou te falar muita coisa sobre esse medicamento. Vou te falar como ela age, qual é a dose, as indicações, quem não pode utilizar, se ela engorda, se ela emagrece. Tudo isso neste vídeo. Então fica até o final que esse vídeo vai ser muito importante para você que usa essa medicação ou para alguém que você conhece, algum familiar ou um amigo que você está auxiliando. Então se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia. A metformina é um medicamento para diabetes, é o antidiabético oral. Por quê? Ele é na dose de comprimidos exclusivamente. Ela age melhorando a sensibilidade à insulina do nosso corpo. Então ela vai fazer com que a insulina haja colocando a glicose, o açúcar no sangue, diretamente para a nossa célula. E também ela vai impedir que no fígado forme mais glicose. Isso é fantástico, uma medicação muito importante que nós temos. E quais são as indicações dessa medicação? A metformina, como eu falei, é um medicamento para diabetes, mais para o diabetes do tipo 2 do que para o diabetes do tipo 1. Alguns tipos de diabetes do tipo 1, onde tem umas subdivisões, outras classificações, podem utilizar também em complemento com a insulina a metformina. Geralmente é prescrito por um médico que é endocrinologista especialista nessa área. Ela pode ser indicada também nos casos de infertilidade. Pessoas que estão com infertilidade, dificuldade para engravidar, ela pode ser associada principalmente ao clomifeno ou outros medicamentos para melhorar aí as taxas de ovulação das pacientes. Uma outra condição que pode ser dada à metformina é na síndrome do ovário policístico. Agora presta atenção, nós temos a metformina em nomes comerciais mais comuns de Glifage. Esse é o mais comum que você vê, mas nós temos a forma de Glifage e Glifage XR, que é a metformina de liberação lenta. As doses da medicação, nós temos comprimidos na apresentação de 500 mg, de 750 mg, de 850 mg e também de 1 grama, sendo que a dose de 750 mg é exclusiva da metformina XR. Então, essa é uma coisa importante que vocês devem saber. E aí, qual a diferença da metformina de liberação lenta para a metformina de liberação rápida ou habitual que nós temos? É a absorção. A metformina, ela tem uma ação em 2 horas depois que você ingere o comprimido. 2 horas e meia, ela já começa a fazer efeito. Sendo que na de liberação prolongada, a XR, ela começa a fazer efeito em 7 horas. Na verdade, ela tem um pico de ação em 7 horas. Então, essa é a diferença dessas medicações. As duas são ótimas, mas essa tem uma diferença. Depois eu vou te falar na parte de efeitos colaterais uma diferençazinha importante. E qual a dose que nós devemos utilizar? Para diabetes do tipo 2, nós iniciamos com 500 até 3 gramas, 2,5, 3 gramas no máximo, não passamos dessa dose. Mas outras doenças podem ter a dose diferente, como na síndrome do ovário policístico ou também nos casos de infertilidade. Quando eu tenho que tomar
Cuidado com essa medicação, as interações medicamentosas, isso é muito importante. E uma coisa importantíssima, evite tomar álcool se estiver utilizando a metformina. É uma interação que pode levar a um quadro de acidose. Então, pessoas que são alcoólatras ou que ingerem grande quantidade de álcool em curto espaço de tempo não podem tomar metformina com esse risco de ter acidose, uma condição grave. Outra interação que nós temos que preocupar é nos casos quando a pessoa vai fazer alguma cirurgia ou vai tomar contraste. É necessário suspender a metformina por 48 horas, ou seja, 2 dias, antes de realizar algum exame com contraste ou um procedimento cirúrgico que vai contraste. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmia cardíaca, marca-passo, doenças do coração, medicamentos e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. E se você quer vídeos exclusivos, nós temos a área de membros. Na área de membros você vai ter acesso a vídeos que são postados aqui regularmente, muito antes de todo mundo, e além disso um conteúdo de vídeos exclusivo para os assinantes que são membros do Doutor Arritmia. Não deixe de ser membro do nosso canal. A metformina tem contraindicações? Com certeza, e presta atenção nessas contraindicações. Primeira coisa, a metformina não pode ser dada em gestantes ou lactantes. Então, se as mulheres que estão tomando essas medicações engravidarem ou estiverem amamentando, não podem utilizar essa medicação nesse período. E é em qualquer período da gestação. E outra contraindicação é os pacientes que estão com insuficiência renal, aqueles pacientes que estão com o rim prejudicado, filtrando pouco, e isso o médico sabe uma quantidade lá que não pode utilizar, que é uma filtração glomerular menor que 30. Então, esse índice de filtração, seu médico vai saber calcular para saber se você pode tomar a medicação ou não. Então, pacientes que têm a saúde renal prejudicada e também condições de insuficiência cardíaca, coração dilatado, inchado, descompensado, não devem tomar essa medicação nessa fase. Outra coisa muito importante em relação à idade. Será que todo mundo pode utilizar? Crianças, adolescentes? A metformina ela pode ser utilizada em pacientes acima de 10 anos de idade. Menores de 10 anos de idade não podem utilizar essa medicação. Outra coisa que eu falei anteriormente que é importantíssimo, os pacientes alcoólatras devem tomar muito cuidado se estão fazendo uso dessa medicação. Alcoolismo e metformina não combinam, então é praticamente uma contraindicação nos alcoólatras pelo risco da acidose metabólica. Dr. Felipe, e em relação aos efeitos colaterais, quais os efeitos colaterais que a metformina pode causar? Isso é muito importante. Os efeitos colaterais da metformina são relacionados ao início do tratamento, ou seja, a maioria desses efeitos que eu vou falar para vocês, que são muito comuns, que dão em mais de 10% dos pacientes, podem ocorrer no início do tratamento. Então, os principais efeitos colaterais da metformina são alterações gastrointestinais ou do paladar, uma boca mais amarga, ou então dispepsia, queimação no estômago, diarreia. Essa é um dos principais efeitos colaterais da metformina. Muitas pessoas se queixam da diarreia, principalmente da metformina que não é a XR. E uma condição para você melhorar a diarreia é utilizando a liberação prolongada. A metformina XR ela tem menos efeitos colaterais em determinados pacientes que estão sofrendo de diarreia, dor abdominal relacionada à metformina. E isso é um efeito que muita gente nos queixa quando está em uso dessa medicação. Então a metformina é uma causa de dor abdominal, azia, queimação, mal-estar, digestão lenta, empachamento, gases, tudo isso pode ser causado pela metformina. E a mudança para a metformina XR, pelo glifage XR, pode melhorar muito esse quadro clínico. Outro efeito colateral raro, ainda bem, é a acidose.
evitando aquelas condições que eu falei, acontece em menos de 1%. E quais são as condições? Pacientes que estão em insuficiência renal, pacientes que estão descompensados da parte cardiológica e principalmente as pessoas que estão bebendo, alcoólatras ou que estão utilizando álcool em grandes quantidades em um curto espaço de tempo. Esses efeitos, eles são graves, apesar de serem raros, mas são efeitos que são muito graves e devemos falar aqui nesse vídeo. E agora, a metformina, ela emagrece mesmo? E essa é uma questão muito importante que você ficou aqui até o final do vídeo, talvez para saber isso. Tem gente tomando metformina para emagrecer. E isso é verdade, ela emagrece e pode até perder alguns centímetros de barriga, de cintura, e isso é verdade. A metformina, ela perde peso no início do tratamento, e isso é um fato que é comprovado, de 5 a 8 quilos, mas não é uma tendência a pessoa continuar emagrecendo. O uso da metformina para emagrecimento não é recomendado. Esse é um efeito de ajuste corporal, ajuste do organismo nas primeiras semanas do tratamento. Então, utilizar a metformina para emagrecer está errado. Eu espero que nesse vídeo eu tenha falado tudo para você, e se ficou mais alguma dúvida, pergunte aqui nos comentários. A sua opinião também sobre esse vídeo é muito importante. Fala para mim a dose que você está tomando, qual que é a dose que você está tomando, como você está tomando. A gente lembra que a metformina é bom você tomar após as refeições, principalmente para evitar esses efeitos gastrointestinais que eu falei. Sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.